Um avião russo foi derrubado, vocês devem ter visto, com 70 pessoas a bordo e, infelizmente, não houve sobreviventes. Nós temos uma mútua acusação entre a Rússia e a Ucrânia e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, aqueles recados importantes aqui do YouTube. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geopolítica, conforme sempre fazemos aqui. Eu reitero, compartilhe nosso conteúdo. Você que quer aprender geopolítica e manter-se informado, convido também a participar do nosso evento Geopolítica Além das Manchetes, que será no dia 29 de janeiro de 2024, tratando ali a respeito da importância da geopolítica e como se manter sempre bem informado e atualizado. O link para se inscrever no evento está na descrição do nosso vídeo, às 20 horas, aqui no canal do YouTube, segunda-feira, 29 de janeiro. E aí nós temos um avião ali ostentando a bandeira da União Soviética, que é uma das importantes áreas de desenvolvimento de defesa e militares da Rússia. Mas nós iremos falar sobre o avião que foi derrubado e havia uma tentativa de paz, ou uma mínima tentativa de paz, no que diz respeito à troca de prisioneiros. Então o contexto é esse, nós temos um objetivo aí de trocas de prisioneiros. Ocorre que ao longo da guerra são diversas as infraestruturas que são destruídas em território ucraniano. Que na guerra nós temos eventualmente a destruição de equipamentos urbanos, por exemplo, equipamentos da infraestrutura de integração do território, como pontes e assim por diante. Nós o sabemos. Agora, o certo é que nós não temos certeza de quem cometeu tais ações. Seja no contexto da destruição parcial da ponte de Kerch, ou mesmo da destruição da barragem, que foi muito discutida na época, ou até a discussão a respeito de que um dos grandes comandantes das forças militares russas teria sido executado, que a Rússia nega, inclusive. O fato é, existe uma enorme zona cinzenta no âmbito da guerra e nós não conseguimos saber exatamente o que está acontecendo. Agora, um fato importante a troca de prisioneiros é uma sinalização importante para a negociação. É um ato pequeno, mas de certa maneira evidencia uma busca por negociação em um âmbito específico que é a troca de prisioneiros. Porém, o avião transportando as pessoas acabou sendo derrubado e aí existem mútuas acusações. Além desse contexto pequeno de tentativa de chegar a um acordo que infelizmente não dá certo, nós temos uma intensificação da guerra. Desde o começo do ano de 2024 nós temos uma guerra que se intensificou, conforme sabemos. Nós temos ataques russos feitos de maneira sistemática, constantes, sobre regiões importantes da Ucrânia. Nós temos ataques massivos, os maiores ataques no âmbito da guerra têm acontecido agora em 2024. Tudo bom? Então você tem uma intensificação da Rússia em ataques à Ucrânia. A guerra, infelizmente, não acaba. Ela nos dá uma impressão que diminuiu por causa de outros problemas da geopolítica, como é o caso do Oriente Médio, ou eventualmente um evento como o Fórum Econômico Mundial, que chamam a atenção. E como a guerra já é parte do dia a dia, digamos, ela acaba ficando um pouco esquecida, mas infelizmente ela ainda não acabou. E o fato é que nós temos uma guerra que se estende e a Rússia atacando de maneira muito significativa muitos espaços em sua frente de batalha, em território ucraniano. Agora, ao mesmo tempo, nós temos a Ucrânia também conseguindo, a partir do uso de drones, atingir certas regiões dentro do território russo. Tudo bem? E mais ainda, recentemente o governo ucraniano discutindo que parte do território dentro da Rússia é um território que pertence à Ucrânia. Então, eventualmente, questiona que esses territórios deveriam ser anexados pela Ucrânia também, evidenciando, portanto, uma disputa territorial que é um dos elementos que motivou a guerra. Existem outros motivos, mas, sem dúvida, o território é um deles. Tudo bom? Então, esse é o contexto. E o que acontece? O avião foi derrubado, as pessoas a bordo, pelo que se disse aí 70 pessoas a bordo, todas não resistiram, infelizmente, né? E aí nós temos uma troca de acusações. A Rússia afirma de maneira categórica, peremptória, como diria um causístico, não é?
A Rússia afirma que quem derrubou o avião com prisioneiros ucranianos, que seriam trocados, foi a Ucrânia. Então, segundo a Rússia, a Ucrânia derrubou o avião, né? E o objetivo, segundo a segundo a Rússia, é justamente atrair a atenção e investimentos do mundo ocidental. Fato é que no mundo do Ocidente nós temos uma Ucrânia que tem perdido o apoio inicial da guerra, que teve ao longo do início ali de 2022 e ao longo de todo o ano, inclusive todo um apoio para que houvesse uma contraofensiva ucraniana contra a Rússia que não resultou em grandes ganhos territoriais. Isso é um fato importante, não é? E diante da contraofensiva, né, ter sido difícil e não ter dado os frutos necessários ali, na questão de conquista territorial ou mesmo uma pressão contra a Rússia para que houvesse uma sinalização para a paz, em boa parte a contraofensiva é um fracasso. E aí nós temos os países com maior dificuldade para investir na Ucrânia contra a Rússia, né? Diante desse cenário, nós temos uma Ucrânia que perde apoio. E além do mais, a eventual mudança na Casa Branca, eventualmente com a chegada ao poder do Donald Trump, pelo menos muito se discute nesse sentido, Trump, principal candidato do Partido Republicano, e talvez seja eleito, vamos acompanhar aqui, nós estamos acompanhando ao longo desse processo eleitoral, nos vídeos e tal, dê uma olhada na nossa playlist aqui, eleições nos Estados Unidos, nós temos que possivelmente o Trump vai propor à Ucrânia que aceite a perda territorial para que haja uma paz no atual momento. Vamos acompanhar. Então você tem uma Ucrânia que perde apoio, sobretudo, não é? Em países da Europa, onde parte da população já começa a questionar que estão financiando uma guerra da Ucrânia que acaba não conseguindo dar fim à guerra e muito menos vencer, tudo bom? Que mostraria uma certa derrota para a OTAN, para a União Europeia e, claro, para os Estados Unidos. Mas vamos acompanhar. Então este é o cenário. E diante disso, a Rússia afirma que há uma bandeira falsa, né, uma false flag, por parte da Ucrânia, justamente para acusar a Rússia que a Rússia derrubou o avião. E, eventualmente, a Ucrânia precisa de apoio. E diante desse cenário, nós temos a visão da Ucrânia, que diz que não. O avião não estava transportando pessoas, prisioneiros de guerra. O avião estava transportando mísseis para serem instalados na região fronteiriça com a Ucrânia, para serem usados contra a Ucrânia. E no caso, é uma zona de fronteira que seria usado pela Rússia, segundo a Ucrânia, para atacarem de maneira muito mais precisa e certa o território ucraniano. Quando nós olhamos na região do mapa, o mundo no mapa, uma característica muito única nossa, que é aquela análise sempre feita a partir da cartografia do mapa, para que nós tenhamos uma clareza de onde é o problema geopolítico que está ocorrendo no mundo, né? Então, esta região aqui onde o avião foi derrubado é uma região de fronteira com a Rússia e, segundo a Ucrânia, a partir desta região, os mísseis ali instalados seriam utilizados para atingir de maneira muito mais precisa certas regiões do território ucraniano, certo? Esta é uma acusação. Agora, por sua vez, quando nós olhamos o quanto de território que a Rússia já conquistou, todo esse território aqui, ó, em boa parte, é um território que era ucraniano antes da guerra e hoje está com a Rússia. Então a Rússia não necessariamente precisa, é uma análise aqui, tudo bem, gente? Não necessariamente precisaria desta região unicamente para atingir de maneira mais precisa o território da Ucrânia, uma vez que a Rússia já está instalada em uma enorme extensão territorial da Ucrânia e poderia usar algumas destas regiões aqui, onde eu estou achurando na cor preta, para atacar o território da Ucrânia de maneira bem precisa, em certos alvos ali na região do território ucraniano. Porém, a Ucrânia diz que não. Nós temos aí que, apesar da Rússia estar dentro desta região, aqui é a zona limite da guerra, em boa medida, né? E esta zona limite da guerra, que diz respeito às províncias, às regiões, não é? Os oblasts de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, etc., além da Crimeia, esses territórios são frentes de batalha e não são territórios russos, ok? E usar esta região aqui, onde o avião foi caído, seria melhor para a Rússia para atingir os territórios ucranianos. E aí nós temos uma guerra de narrativas. O que de fato aconteceu?
É difícil de saber, mas o fato é, a Rússia tem atacado de maneira muito mais incisiva a Ucrânia nesse ano de 2024. A Ucrânia não está disposta, no atual cenário, em desistir dos seus territórios. E, diante disso, busca apoio junto ao mundo ocidental, sobretudo junto à União Europeia e também aos Estados Unidos. Esse apoio que tem sido cada vez mais raro, cada vez mais difícil. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, por acompanhar a nossa análise. E claro, eu reitero, curta o nosso vídeo e divulgue às pessoas que gostam de geopolítica e venha participar do nosso evento, segunda-feira, às 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube. O link para se inscrever nesse evento está na descrição do nosso vídeo. E, no mais é isso. Conforme sempre digo a vocês, bons estudos e não se esqueçam, respeitem a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.